Storytelling aplicado ao ensino de biologia. Aula como parte da disciplina Reprodução de Jogos Didáticos. Olá a todos. Sou o avatar virtual do professor Cleverson Agner Ramos, também o administrador nas redes sociais do projeto Professor 2.0. Lá vocês encontram muito conteúdo sobre produção de objetos de aprendizagem. Quando falamos em storytelling, falamos sobre algo muito maior do que simplesmente contar histórias. Estamos tratando de uma das ferramentas mais antigas e mais poderosas da humanidade para transmitir conhecimento. Antes mesmo da escrita existir, as pessoas aprendiam ouvindo narrativas que explicavam a vida, os fenômenos naturais, a origem das coisas. E o mais curioso é que, milhares de anos depois, o nosso cérebro continua funcionando da mesma forma, ele se conecta com histórias, se envolve emocionalmente e aprende melhor quando percebe sentido naquilo que está ouvindo. No ensino de biologia, o storytelling tem um potencial extraordinário. Isso porque a biologia, por si só, já é feita de histórias. A história da vida, a história da evolução, a história das células, a história das interações ecológicas, a história dos processos fisiológicos. Tudo o que estudamos na biologia é uma narrativa de origem, transformação e consequência. Quando o professor compreende isso e aprende a transformar conteúdos em experiências narrativas, o aprendizado deixa de ser abstrato e passa a ser vivido. O storytelling não é apenas um recurso criativo, é uma estratégia pedagógica fundamentada em como o cérebro humano organiza e retém informações. Quando o aluno acompanha uma narrativa, ele ativa regiões cerebrais ligadas à memória, à emoção e à atenção. Ele cria imagens mentais, estabelece conexões e se envolve de forma muito mais profunda do que quando apenas recebe conceitos soltos. E isso é especialmente importante para o Profil, que forma professores capazes de transformar o conhecimento científico em algo significativo para diferentes realidades escolares. Ao utilizar o storytelling, o professor se torna não apenas um transmissor de informações, mas um condutor de jornadas. Ele cria situações em que o aluno se imagina dentro do processo biológico, vivendo os conflitos, as escolhas e as descobertas que fazem parte daquele fenômeno. Em vez de dizer apenas que a célula responde a sinais químicos, por exemplo, o professor cria uma narrativa em que a célula precisa decidir como reagir a um estímulo, mostrando a lógica interna desse processo. Essa abordagem amplia o engajamento porque transforma o conteúdo em experiência. Ela permite que o aluno compreenda não só o que acontece, mas por que acontece. E, quando combinamos storytelling com gamificação, temos um ambiente ainda mais poderoso, um espaço em que o aluno vive uma narrativa, toma decisões, recebe feedback e percebe consequências, como se fosse parte do próprio fenômeno biológico. Nesta aula, vamos explorar como construir essas narrativas, como transformá-las em objetos de aprendizagem e como aplicá-las ao ensino de biologia de maneira científica, contextualizada e emocionante. Afinal, aprender biologia é, em essência, aprender a ler as histórias que a vida nos conta, e o professor que domina essa arte torna sua aula inesquecível. Muitos professores, ao pensar em ensinar, muitas vezes se visualizam diante da turma, explicando conceitos, detalhando processos, expondo fatos. Mas existe uma diferença significativa entre expor um conteúdo e fazer com que ele realmente toque o aluno. E essa diferença está, em grande parte, na forma como nos comunicamos. O storytelling surge justamente como uma resposta a essa necessidade humana de aprender de forma conectada, envolvente e emocionalmente significativa. Storytelling é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias com a intenção de transmitir uma mensagem de modo inesquecível, criando um vínculo entre quem fala e quem escuta. Essa prática está presente há milhares de anos, e curiosamente, continua sendo a forma mais eficiente de ensinar, mesmo em tempos de tecnologias avançadas. Quando levamos isso para o ambiente escolar, especialmente no ensino de biologia, percebemos como as histórias podem transformar a maneira como o aluno percebe o conteúdo. A biologia, afinal, é composta de narrativas naturais, a história evolutiva dos seres vivos, a trajetória das espécies que surgem e se extinguem, as lutas por sobrevivência, as adaptações que moldam corpos e comportamentos, o drama molecular que acontece dentro de uma célula, a jornada de um vírus buscando infectar uma célula hospedeira. Cada fenômeno biológico pode ser contado como uma história, com personagens, conflitos, reviravoltas e desfechos. E quando o professor domina a habilidade de transformar conceitos científicos em narrativas vivas, ele abre a porta para um engajamento mais profundo. É aqui que entram as expressões que aparecem neste slide. Quando dizemos que histórias levam o público em uma jornada, estamos falando sobre o poder da narrativa de criar um percurso emocional e cognitivo.
O aluno não apenas recebe informações, ele acompanha acontecimentos, percebe progressões, antecipa desfechos. Pense em explicar a fotossíntese como um processo mecânico, descrevendo etapas sequenciais. Agora pense em narrar a mesma fotossíntese como a história de uma folha que luta diariamente para captar energia da luz, abrir estômatos, lidar com a perda de água, enquanto, dentro dela, cloroplastos organizam uma coreografia bioquímica altamente coordenada para produzir vida. A informação é a mesma, mas a experiência é completamente diferente. Uma narrativa coloca o aluno dentro do fenômeno. Quando afirmamos que histórias nos seduzem com facilidade, estamos reconhecendo uma característica fundamental do cérebro humano. Há mais de uma década, pesquisas em neurociência mostram que nosso cérebro responde de forma muito mais intensa a narrativas do que a dados isolados. Uma explicação puramente expositiva tenta convencer o racional do aluno, uma história conversa diretamente com as emoções, com a empatia, com a imaginação. É isso que explica, por exemplo, a imagem deste slide. De um lado, vemos alunos dormindo enquanto o professor explica o conteúdo, do outro, vemos alunos completamente atentos enquanto o professor fala sobre o divórcio dele. Essa comparação não existe para sugerir que o professor deva expor sua vida pessoal, mas para mostrar como nosso cérebro é naturalmente atraído por histórias. Elas despertam curiosidade, envolvimento e, principalmente, conexão emocional. Essa conexão emocional é o que fundamenta a terceira característica do storytelling: histórias geram identificação. Quando o aluno percebe que o conteúdo tem relação com experiências humanas, com desafios reais, com problemas do mundo, ele passa a enxergar sentido naquilo que aprende. Na biologia, isso é ainda mais evidente. Quantos estudantes só compreendem a importância da genética quando ouvem a história de uma família lidando com uma doença hereditária? Quantos só entendem a relevância da ecologia quando percebem as implicações socioambientais de um desastre natural? A identificação cria uma ponte entre o conteúdo acadêmico e a experiência humana. E quando essa ponte é construída, o aprendizado se torna inevitável. Da mesma forma, histórias despertam emoções. A emoção não é acessório, ela é parte essencial do processamento da informação. Emoções ativam estruturas cerebrais relacionadas à memória, o que faz com que conteúdos narrativos sejam lembrados com muito mais facilidade. Quando o professor usa storytelling, ele não está simplesmente criando um momento mais agradável, ele está facilitando a consolidação da aprendizagem. Por exemplo, ao explicar a competição ecológica, o professor pode narrar a história de duas espécies que disputam recursos, mostrando sua estratégia adaptativa como se fosse uma disputa dramática entre personagens. Isso gera tensão narrativa, gera curiosidade, gera emoção, e a biologia se torna palpável. Agora, trazendo essa discussão para o profil, o storytelling se torna uma ferramenta ainda mais estratégica. Os professores que passam pelo programa lidam com realidades diversas, alunos com diferentes níveis de engajamento e contexto. Quando o professor domina a construção de histórias, ele tem em mãos um recurso que transcende desigualdades, que aproxima o conteúdo da vivência do aluno, que permite criar narrativas adaptadas às realidades locais. Em comunidades rurais, por exemplo, o storytelling pode se conectar à experiência com agricultura, manejo de animais e observação direta da natureza. Em contextos urbanos, pode dialogar com saúde pública, epidemias, saneamento básico e ambientes artificiais. Em qualquer desses cenários, as histórias funcionam como uma linguagem universal. E quando unimos storytelling com jogos e objetos de aprendizagem, alcançamos um nível ainda mais profundo de engajamento. Jogos precisam de narrativa, mesmo quando são simples, eles funcionam melhor quando existe um propósito, uma missão, um contexto. Imagine criar um objeto de aprendizagem em que o aluno assume o papel de uma célula do sistema imune, enfrentando invasores patogênicos. Essa história não precisa ser longa, mas precisa orientar a ação. O aluno não está apenas respondendo a perguntas, ele está vivenciando uma situação biológica, tomando decisões, enfrentando desafios. É a narrativa que cria o sentido da ação. E um aluno que atua dentro de uma história aprende de maneira ativa, não passiva. Por isso, neste slide, quando reunimos todas essas frases, estamos criando o cenário para que o professor compreenda a essência do storytelling. Histórias conduzem, histórias seduzem, histórias emocionam, histórias fazem o aluno se ver dentro do conteúdo. Elas são, ao mesmo tempo, ferramenta cognitiva e ponte emocional. E no ensino de biologia, que é por natureza cheio de processos dinâmicos, interações, conflitos e transformações, o storytelling se torna um método que revela a beleza e a lógica da vida de forma muito mais humana, profunda e memorável.
Há inúmeros benefícios do storytelling na educação, um dos primeiros e mais evidentes é o aumento do engajamento dos estudantes. Engajar um aluno é muito mais do que simplesmente manter sua atenção, é fazer com que ele deseje participar, que se sinta parte ativa da aula, que perceba sentido no que está aprendendo. O storytelling tem essa força, porque transforma a aula em uma experiência, e não apenas em uma exposição de conteúdos. Ao contar uma história, o professor cria um ambiente em que o aluno deixa de ser espectador e passa a ser participante. Ele não está apenas ouvindo algo, ele está vivendo uma narrativa. Isso, por si só, já muda radicalmente a forma como o aprendizado acontece. No ensino de biologia, esse engajamento é particularmente importante. Muitas vezes, o aluno percebe a biologia como um conjunto de termos técnicos, processos complexos e nomes difíceis, e isso pode gerar distanciamento e desmotivação. Mas quando o professor traz a narrativa como ferramenta, esses mesmos conteúdos se transformam em acontecimentos vivos. Em vez de explicar de forma abstrata como funciona o sistema neuroendócrino, por exemplo, o professor pode criar uma história narrando a jornada de adrenalina de um organismo que enfrenta uma situação de perigo, mostrando como hormônios, neurônios e retroalimentações trabalham de forma integrada para garantir sua sobrevivência. Quando isso acontece, o aluno compreende não só o que acontece, mas também por que acontece, e ele passa a se ver envolvido no processo. Esse engajamento fica visível na imagem presente no slide, onde vemos estudantes participando ativamente da aula. A diferença entre um aluno distraído e um aluno envolvido é enorme. Um aluno engajado faz perguntas, levanta hipóteses, discute ideias, realiza conexões que não faria apenas ouvindo uma explicação tradicional. Esse tipo de participação é fundamental para a aprendizagem científica, porque aproxima o aluno da postura investigativa que faz parte da prática da biologia. Quando o storytelling é usado corretamente, ele cria um clima de curiosidade contínua. O aluno quer saber o que vai acontecer a seguir, quer entender o próximo passo da narrativa, e isso naturalmente o leva a explorar o conteúdo. No contexto do Profil, essa abordagem se torna especialmente importante. O programa busca formar professores capazes de transformar suas práticas pedagógicas e dialogar com diferentes realidades escolares. O storytelling oferece exatamente essa versatilidade. Ele pode ser aplicado em turmas com poucos recursos tecnológicos, usando apenas a voz e a imaginação, pode também ser integrado a objetos digitais, simulações interativas e jogos didáticos. Um professor do Profil que domina o storytelling não depende exclusivamente de ferramentas técnicas sofisticadas. Ele pode criar experiências ricas apenas com sua narrativa, adaptando histórias ao cotidiano dos alunos, conectando conceitos biológicos a vivências culturais, sociais e ambientais específicas de cada comunidade. Além disso, quando o professor usa storytelling dentro de um jogo ou objeto de aprendizagem, ele potencializa o engajamento ainda mais. Em jogos, a narrativa funciona como motivação. Se o aluno assume o papel de um pesquisador tentando conter uma epidemia, a história coloca o aluno em movimento. Ele precisa tomar decisões, analisar dados, lidar com incertezas. Ele não está simplesmente respondendo perguntas, mas vivenciando uma missão. E isso aumenta o engajamento porque ativa emoções, desperta o senso de responsabilidade e cria propósito. Isso vale tanto para objetos simples, como quizzes narrativos ou desafios por etapas, quanto para sequências didáticas mais elaboradas. Pense, por exemplo, em um objeto de aprendizagem onde o aluno precisa salvar um ecossistema em colapso. A narrativa pode explicar que uma espécie-chave desapareceu e que todo o equilíbrio do ambiente está ameaçado. A partir dessa história, o aluno terá que investigar causas, analisar dados ecológicos, propor intervenções. Ele se envolve na trama porque existe um problema que precisa ser resolvido. E ao tentar resolvê-lo, ele aprende. É um engajamento transformado em ação pedagógica. Outro benefício essencial do storytelling no engajamento é que ele cria um ambiente emocionalmente seguro. Quando os alunos se reconhecem dentro da história, eles se sentem mais à vontade para participar. Alunos tímidos, que muitas vezes não se envolvem em discussões, começam a se manifestar quando percebem que aquela narrativa conversa com suas experiências e sentimentos. A aula deixa de ser apenas um espaço de cobrança e se torna um espaço de conexão. E quando existe conexão emocional, existe aprendizagem duradoura. Esse engajamento também fortalece a memória. A neurociência demonstra que aquilo que desperta emoção tem muito mais chance de ser lembrado. Se o aluno participa de uma história bem construída, ele provavelmente lembrará não apenas do enredo, mas dos conceitos científicos associados a ele.
Isso significa que, ao usar storytelling, o professor não está apenas prendendo a atenção naquele momento, ele está contribuindo para a consolidação de longo prazo do conteúdo biológico. Por fim, o storytelling amplia o protagonismo do aluno. Uma boa história é sempre aberta à participação. O professor pode convidar a turma a criar desfechos alternativos, a propor novos desafios dentro da narrativa, a assumir o papel de personagens biológicos ou científicos. Isso estimula habilidades essenciais para o ensino de biologia, como pensamento crítico, criatividade, argumentação e resolução de problemas. O aluno deixa de ser receptor e passa a ser coautor. Ele experimenta o conteúdo, transforma-o e o ressignifica. Esse protagonismo é uma das metas centrais do Profil, e o storytelling fornece o caminho para alcançá-lo. Assim, quando falamos de engajamento como benefício do storytelling, estamos falando de muito mais do que atenção momentânea. Estamos falando de transformar a aula em experiência, de tornar o conteúdo vivo, de fazer o aluno sentir que está dentro do fenômeno que estuda. Estamos falando de transformar a biologia em algo que se vive, não apenas em algo que se decora. E quando isso acontece, o aprendizado se torna genuíno, profundo e verdadeiramente significativo. É preciso humanizar o conhecimento, e isto é algo que vai muito além de tornar a aula agradável ou emocional. Humanizar o ensino significa reconhecer que o processo de aprender não é neutro, mecânico ou distante da vida real. Aprender envolve significados pessoais, envolve memória afetiva, envolve identidade. E se existe uma ferramenta capaz de transformar um conteúdo abstrato em algo humano, vivo e conectado às experiências dos estudantes, essa ferramenta é o storytelling. A figura que aparece neste slide, mostrando estudantes entediados, representa uma realidade que todos nós, como professores, já presenciamos. É o olhar distante de quem não enxergou sentido no que está sendo dito. É o corpo presente, mas a mente em outro lugar. E quando isso acontece, geralmente não é porque o conteúdo é desinteressante, mas porque ele foi apresentado de uma forma desumanizada, distante da experiência concreta dos alunos. Esse é um desafio especialmente presente no ensino de biologia, que muitas vezes acaba sendo reduzido a nomenclaturas, processos, etapas e classificações. Essa forma descontextualizada de ensinar é como tentar apresentar a vida sem vida. É aí que o storytelling faz toda a diferença. Quando contamos histórias, inserimos contexto, intenção e humanidade no conteúdo. Ao apresentar um fenômeno biológico dentro de uma narrativa, estamos oferecendo ao aluno um ponto de entrada emocional e cognitivo. Por exemplo, podemos explicar simplesmente que o sistema circulatório transporta gases, nutrientes e hormônios. Mas quando contamos a história de uma hemácia iniciando sua jornada na medula óssea, encontrando desafios no sistema vascular, navegando por vasos capilares estreitos e finalmente liberando oxigênio para salvar uma célula em sofrimento energético, estamos humanizando o conhecimento. Estamos transformando estruturas invisíveis em personagens, e processos fisiológicos em capítulos de uma história. No Profil, essa abordagem é fundamental porque prepara o professor para trabalhar com realidades diversas, onde a distância entre o conteúdo e a vida cotidiana do aluno pode ser grande. Humanizar o conhecimento significa aproximar o ensino da vivência concreta dos estudantes, tornando a biologia relevante e compreensível para quem está aprendendo. Quando o professor constrói uma narrativa que dialoga com a comunidade, com a cultura local, com os desafios socioambientais da região, ele estabelece uma ponte poderosa. O aluno não apenas aprende sobre ecologia, ele aprende sobre o rio que cruza sua cidade. Ele não apenas estuda doenças, ele compreende o impacto da dengue no seu bairro. Ele não apenas lê sobre genética, ele entende como heranças familiares moldam suas próprias características. As histórias trazem humanidade ao conteúdo científico, e é essa humanidade que desperta empatia, curiosidade e engajamento. Humanizar o conhecimento também significa reconhecer que o estudante é um sujeito emocional. Ele aprende melhor quando sente, quando se identifica, quando encontra sentido. E isso vale tanto para aulas expositivas quanto para jogos e objetos de aprendizagem. Um jogo sem narrativa é apenas um conjunto de tarefas. Mas quando cada desafio faz parte de uma história maior, o aluno não está apenas cumprindo etapas, ele está vivendo uma jornada. Imagine um jogo didático em que o aluno precisa reconstruir um ecossistema degradado. Se o jogo apresenta apenas atividades, ele pode até ser útil, mas não cria vínculo emocional. Agora, se esse mesmo jogo começa contando a história de uma espécie ameaçada e mostra como o desequilíbrio ambiental impacta toda a cadeia alimentar, o aluno se envolve porque entende o que está em jogo. A narrativa humaniza o problema ecológico.
E é essa humanização que o leva a pensar criticamente, a sentir empatia pela biodiversidade e a compreender sua responsabilidade na preservação ambiental. Essa é a essência do storytelling na construção de objetos de aprendizagem, dar vida ao conteúdo. Ao humanizar processos biológicos, o professor cria oportunidades para desenvolver habilidades socioemocionais, como empatia, responsabilidade e colaboração. Esses aspectos são essenciais para formar estudantes críticos, éticos e sensíveis aos desafios do mundo real. Em uma sociedade cada vez mais marcada pela desinformação científica, a capacidade de conectar os conteúdos de biologia à experiência humana se torna uma ferramenta poderosa de resistência e educação. A humanização também favorece a memória. Histórias ativam regiões cerebrais associadas à emoção e ao sentido. Isso significa que, quando o aluno aprende biologia por meio de uma narrativa, ele não apenas entende, ele lembra. Histórias funcionam como âncoras cognitivas. Quando o professor conta a história de Darwin jovem, explorando as Ilhas Galápagos, observando variações de tentilhões e se perguntando o que essas diferenças significavam, ele está oferecendo ao aluno uma forma orgânica de compreender seleção natural. A história não substitui o conceito, mas prepara o terreno para que o conceito faça sentido. Humanizar o conhecimento também transforma o papel do professor. Ele deixa de ser apenas alguém que apresenta informações e passa a ser um mediador de experiências. Ele se torna alguém que conduz o estudante por caminhos narrativos, que provoca reflexões, que aproxima o conteúdo da vida. No Profil, formar professores capazes de contar, adaptar e desenvolver histórias significa formar profissionais aptos a criar ambientes de aprendizagem vivos, inclusivos e culturalmente significativos. Assim, quando dizemos que storytelling humaniza o conhecimento, estamos afirmando que ele dá alma à biologia. Ele transforma células em protagonistas, ecossistemas em cenários, processos fisiológicos em tramas complexas e o próprio aluno em parte essencial da narrativa. E quando o aluno percebe que o conhecimento científico fala sobre ele, sobre sua vida, sobre seu corpo e sobre seu mundo, o aprendizado deixa de ser obrigação e se torna encontro. Um encontro entre ciência, emoção e humanidade. Quando pensamos em atenção dentro da sala de aula, muitas vezes imaginamos que ela é algo que o aluno simplesmente decide oferecer. Mas, na verdade, a atenção é um fenômeno profundamente biológico e emocional. Ela depende de estímulos, de relevância, de propósito. E o storytelling é uma ferramenta capaz de acionar exatamente esses mecanismos. A curiosidade, que é o primeiro gatilho ativado quando ouvimos uma boa história, funciona como uma espécie de farol interno que orienta o cérebro a priorizar aquilo que está sendo dito. É por isso que, quando alguém começa uma narrativa envolvente, automaticamente paramos o que estamos fazendo para ouvir. O cérebro entende que aquilo pode ser importante, surpreendente ou revelador. E essa predisposição biológica é a base que torna o storytelling tão eficaz para prender a atenção dos estudantes. No ensino de biologia, essa capacidade é fundamental. A biologia é repleta de processos complexos, fenômenos invisíveis, mecanismos microscópicos, e tudo isso pode se tornar abstrato se não for apresentado de maneira envolvente. Quando o professor utiliza storytelling, ele transforma esses fenômenos em acontecimentos concretos, criando uma linha narrativa que mantém a atenção do aluno pela expectativa do que virá a seguir. Pense em explicar a replicação do DNA apenas expondo enzimas, etapas e estruturas. Agora imagine narrar esse mesmo processo como uma operação altamente coordenada, em que cada enzima tem uma função quase como um personagem desempenhando um papel específico numa missão essencial à sobrevivência celular. O aluno quer saber o que cada enzima faz, como interagem, qual é o próximo passo. A narrativa cria suspense, ritmo e sentido. E quando isso acontece, a atenção se sustenta naturalmente. A imagem apresentada no slide, a de uma aluna extremamente motivada e concentrada durante uma prática de laboratório, simboliza muito bem o impacto que a atenção tem na aprendizagem. No laboratório, os estudantes costumam demonstrar maior engajamento, porque ali existe ação, possibilidade de descoberta, experimentação direta. O storytelling tem o poder de trazer esse mesmo espírito para a sala de aula tradicional. Ele transforma o conteúdo em uma espécie de laboratório narrativo, onde o aluno participa não apenas com as mãos, mas com a imaginação. Esse processo é especialmente valioso dentro do contexto do Profil. Os professores formados pelo programa lidam com escolas de diferentes realidades e precisam desenvolver estratégias para captar a atenção de estudantes que muitas vezes são expostos a rotinas mecânicas, aulas expositivas longas e pouca vivência experimental. O storytelling oferece uma alternativa inclusiva e acessível.
Com ele, o professor não depende de infraestrutura sofisticada para criar uma aula que prenda a atenção, ele depende apenas de um roteiro bem construído, capaz de levar o aluno a imaginar, sentir, refletir e antecipar. E a atenção não se prende com dados soltos. A atenção se prende com tensão narrativa. Com a sensação de que existe algo em andamento, algo que pode mudar, algo que vale a pena acompanhar. Na construção de objetos de aprendizagem e jogos didáticos, isso é ainda mais claro. Em um jogo, o aluno se mantém atento porque existe uma missão, uma meta, obstáculos e recompensas. O storytelling fornece a cola emocional que dá sentido a essas ações. Um quiz de biologia sem narrativa é apenas uma sequência de perguntas. Mais um quiz narrativo, em que cada resposta correta avança o aluno em uma história, como salvar uma floresta degradada, restaurar uma cadeia alimentar ou diagnosticar uma doença genética, faz com que a atenção seja mantida não por obrigação, mas por envolvimento. Essa mesma lógica pode ser levada para qualquer objeto digital. Imagine uma atividade sobre anatomia humana. Se ela começa simplesmente listando órgãos e funções, o aluno rapidamente perde o foco. Mas se começa contando a história de alguém que precisa entender o funcionamento do próprio corpo para resolver um problema, automaticamente o aluno entra na narrativa. Ele quer saber o que vai acontecer, quer acompanhar a jornada. E quando está emocionalmente envolvido, o cérebro aumenta sua capacidade de atenção e retenção. A curiosidade, nesse sentido, é o motor da atenção. Biologicamente, ela ativa sistemas dopaminérgicos relacionados ao prazer da descoberta. Cada vez que o aluno encontra algo inesperado ou intrigante dentro da narrativa, o cérebro libera pequenas doses de dopamina, reforçando o comportamento de continuar prestando atenção. É a mesma lógica que nos faz assistir séries até tarde da noite ou ficar vidrados em um documentário bem construído. A diferença é que, em sala de aula, esse mecanismo pode ser usado a serviço do conhecimento científico. Outro ponto essencial é que o storytelling permite adaptar o nível de complexidade da explicação sem perder a atenção dos estudantes. Uma narrativa pode simplificar conceitos para introduzi-los, mas também pode aprofundá-los aos poucos, seguindo o ritmo da história. Isso é extremamente útil para alunos com níveis diferentes de compreensão. Enquanto uma exposição fria pode excluir estudantes que têm dificuldade, uma narrativa os acolhe, porque fornece contexto e significado. O aluno acompanha a história no seu ritmo, e isso favorece a inclusão. No Profil, onde muitos professores trabalham com turmas heterogêneas, essa adaptação natural que a narrativa proporciona é uma ferramenta poderosa. Ela permite que o professor mantenha a atenção de todos, até mesmo daqueles que têm menor proficiência inicial. A história funciona como um nivelador emocional, garantindo que todos entendam o porquê antes de entenderem o como. Por fim, prender a atenção também tem relação com dar ao aluno a sensação de que ele faz parte da história. Quando o professor cria momentos de participação ativa dentro da narrativa, como tomar decisões em nome de um personagem, sugerir caminhos possíveis ou prever desfechos, ele transforma o aluno em coautor. E quando o aluno percebe que sua participação influencia a história, sua atenção se intensifica. Essa lógica se alinha perfeitamente com o uso de jogos didáticos, que já trabalham com protagonismo e tomada de decisão. Ao unir storytelling com mecânicas de jogo, criamos ambientes de aprendizagem em que a atenção não é exigida, mas conquistada. Assim, quando falamos que o storytelling ajuda a prender a atenção dos estudantes, estamos nos referindo a um fenômeno profundo e multifacetado. Ativamos curiosidade, despertamos emoção, criamos expectativas, estabelecemos propósito e oferecemos participação. Tudo isso contribui para transformar a sala de aula em um espaço vivo, dinâmico e intelectualmente atraente. E quando o aluno está atento, está presente. E quando está presente, ele aprende. É natural imaginarmos o storytelling apenas como a contação de histórias de forma oral, como algo ligado à voz e à expressão do professor. Mas hoje, graças aos recursos multimídia e às ferramentas tecnológicas cada vez mais acessíveis, o storytelling deixou de ser uma prática exclusivamente verbal e passou a ser uma verdadeira experiência multissensorial. As ferramentas disponíveis ampliam a capacidade das narrativas de envolver, emocionar e ensinar. Elas permitem que o professor crie ambientes ricos que combinam imagem, som, movimento e interatividade, transformando o conteúdo em vivência. É por isso que o uso de recursos multimídia e de inteligência artificial se torna um aliado poderoso para a construção de histórias aplicadas ao ensino de biologia. A imagem deste slide, mostrando uma estudante utilizando um óculos de realidade virtual, representa muito bem essa ampliação. Ao colocar um óculos de realidade virtual,
o aluno é transportado para dentro de uma narrativa, ele deixa de ser observador e passa a ser parte da história. Em biologia, podemos levá-lo ao interior de uma célula, onde ele observa ribossomos trabalhando, mitocôndrias gerando energia e o núcleo coordenando processos vitais. Ele pode caminhar por uma floresta tropical simulada e acompanhar, com seus próprios olhos, as interações entre predadores e presas, o ciclo de nutrientes ou o impacto de atividades humanas no ecossistema. Com narrativa bem construída, esses ambientes se tornam mais do que simulações, tornam-se histórias imersivas que ensinam por meio da experiência. Mas não precisamos chegar necessariamente à realidade virtual para enriquecer o storytelling. Mesmo com recursos simples, como vídeos, fotografias, animações, trilhas sonoras, depoimentos e gráficos interativos, o professor consegue transformar uma narrativa em algo memorável. Um vídeo curto que apresenta uma espécie ameaçada, acompanhado de imagens reais de seu habitat, pode reforçar o impacto emocional da narrativa ecológica. Uma animação mostrando o caminho de um vírus dentro do corpo humano ajuda o aluno a visualizar um fenômeno que seria impossível de observar diretamente. Uma trilha sonora discreta adicionada ao fundo de uma história de investigação científica pode aumentar a sensação de tensão, mistério ou curiosidade. Cada recurso, quando usado de maneira pedagógica, ajuda a consolidar a narrativa. E é aqui que entra o potencial extraordinário da inteligência artificial. A inteligência artificial abre portas que, até poucos anos atrás, simplesmente não existiam para professores. Hoje, é possível criar sequências didáticas inteiras usando ferramentas baseadas em inteligência artificial. Desde a elaboração do roteiro da narrativa, passando pela criação de personagens, até a geração de imagens e vídeos, a inteligência artificial permite que professores produzam materiais autorais, personalizados e visualmente impactantes. Um professor do Profil que deseja construir uma narrativa sobre evolução pode usar inteligência artificial para gerar imagens exclusivas de um ancestral comum, reconstruções visuais de espécies extintas ou simulações do processo de seleção natural em diferentes ambientes. A inteligência artificial permite traduzir processos abstratos em imagens que se conectam diretamente com o imaginário dos estudantes. Um dos maiores benefícios disso é a possibilidade de construir narrativas contextualizadas. O professor pode pedir à inteligência artificial que gere imagens de um ecossistema local, de um rio que passa pela comunidade, de uma espécie que existe na região dos estudantes. Esses elementos locais tornam a narrativa mais próxima, mais humana e mais significativa. É diferente contar uma história genérica sobre poluição do ar e contar uma história ilustrada sobre o impacto da queima de lixo numa comunidade específica, com fotos geradas a partir da realidade daquele bairro. Essa personalização cria identificação, fortalece o vínculo emocional e facilita a aprendizagem. E quando essas ferramentas são integradas a jogos e objetos de aprendizagem, o potencial narrativo cresce ainda mais. A inteligência artificial pode gerar cenários, personagens, desafios e até linhas de diálogo para jogos didáticos. Imagine desenvolver um jogo em que o aluno precisa descobrir a causa de um surto epidemiológico. Com inteligência artificial, o professor pode criar personagens que fornecem pistas, imagens que representam exames laboratoriais, simulações que mostram a progressão de uma doença e vídeos curtos que contextualizam a região afetada. A narrativa se torna profissional, imersiva e cientificamente rigorosa, tudo construído pelo próprio professor. Outro ponto importante é que os recursos multimídia permitem atender a diferentes estilos de aprendizagem. Alguns alunos aprendem melhor vendo imagens, outros ouvindo narrativas, outros manipulando elementos interativos. Ao usar múltiplas modalidades sensoriais, o storytelling se torna universal. Ele garante que mais alunos entrem no fluxo da história, que mais alunos se conectem, que mais alunos compreendam. Isso é fundamental para professores do Profil, que muitas vezes trabalham com turmas heterogêneas e precisam encontrar formas acessíveis de alcançar todos os estudantes. Assim, o uso de ferramentas multimídia e inteligência artificial não substitui o professor. Pelo contrário, amplia seu poder narrativo. Ele permite que o professor conte histórias mais ricas, mais visualmente fortes, mais conectadas ao mundo real e mais alinhadas com os fenômenos biológicos. A tecnologia não é o centro da narrativa, é o palco que a torna mais viva. E quando o conhecimento ganha vida, o aprendizado se torna experiência, e é isso que realmente marca um estudante. Quando pensamos em storytelling aplicado ao ensino, talvez um dos elementos mais poderosos que podemos utilizar são os personagens. Os personagens funcionam como portas de entrada emocionais para o conteúdo. Eles carregam personalidade, intenções, conflitos e histórias próprias. É por isso que se conectam tão rapidamente com os estudantes.
Um personagem bem escolhido ou bem criado funciona como um mediador do conhecimento, alguém que segura a mão do aluno e o conduz pelos conceitos mais complexos, tornando tudo mais acessível. Os personagens da cultura pop, como os que aparecem na imagem deste slide, têm um papel ainda mais especial porque já fazem parte do repertório emocional dos alunos. Quando o estudante reconhece um personagem que admira, com o qual cresceu ou que faz parte do seu cotidiano, o cérebro dele imediatamente baixa as defesas cognitivas e afetivas. Ele entra no estado de familiaridade e confiança. É esse estado que nos permite ensinar conteúdos mais densos de biologia de maneira leve e envolvente. Vamos pensar, por exemplo, no ensino de genética. Quantas vezes explicamos conceitos como mutação, herança mendeliana ou divisão celular e percebemos que a turma fica perdida entre nomes difíceis e representações abstratas? Se introduzimos um personagem, a reação muda completamente. Imagine explicar mutações utilizando o Hulk como ponto de partida. Não estamos dizendo que cientificamente o Hulk é plausível, mas usar o personagem como narrativa inicial abre espaço para discutir DNA, danos genéticos, reparo celular e expressão gênica. Em pouco tempo, o que era um conteúdo complicado passa a ser uma história facilmente lembrada. No ensino de anatomia e fisiologia, o uso de personagens também é extremamente produtivo. Podemos pegar personagens conhecidos por força ou agilidade e usá-los para contar histórias sobre tecido muscular, metabolismo energético e adaptações fisiológicas. Um personagem ágil pode nos ajudar a introduzir fibras musculares do tipo 1 e tipo 2. Um personagem com resistência sobre-humana pode servir para contextualizar vias metabólicas, como glicólise e fosforilação oxidativa. Cada personagem funciona como uma metáfora viva para iniciar uma conversa biológica mais profunda. No Profil, onde muitos professores trabalham com turmas do ensino médio e buscam formas de construir objetos de aprendizagem significativos, os personagens podem se tornar protagonistas de jogos didáticos inteiros. Imagine um jogo de tomada de decisão sobre ecologia onde cada personagem representa um organismo de um ecossistema. O aluno joga na perspectiva daquele personagem. Se ele controla um sapo e precisa sobreviver num ambiente poluído, ele aprende sobre impacto ambiental, níveis tróficos e estratégias de sobrevivência. Se ele controla uma planta que compete por luz na mata, aprende sobre fotossíntese, sombreamento e relações ecológicas. O personagem não é só um enfeite. Ele é a lente narrativa pela qual o conteúdo se torna vivo. Outra possibilidade é criar personagens originais, especialmente quando o objetivo é construir uma sequência didática totalmente autoral. Com o apoio da inteligência artificial, o professor pode criar personagens que sejam moléculas, células ou até órgãos completos. Uma célula-tronco pode ser uma personagem que não sabe ainda que destino seguir. Uma mitocôndria pode ser um personagem hiperativo que vive correndo pela célula gerando energia. Um vírus pode ser retratado como um invasor sorrateiro que tenta enganar o organismo para se multiplicar. A partir desses personagens, os alunos percebem processos complexos como se estivessem dentro da narrativa, vivendo a biologia por outro ponto de vista. Perceba que esse processo não infantiliza o conteúdo. Pelo contrário, ele aumenta a densidade cognitiva porque faz com que o aluno crie vínculos afetivos com conceitos científicos. Quando um personagem sofre, cresce, evolui, se transforma ou enfrenta desafios, o aluno compreende que aprender biologia não é decorar palavras difíceis, mas entender histórias naturais. Isso é particularmente importante quando trabalhamos com temas abstratos, como bioquímica, biotecnologia ou imunologia. Um personagem pode fazer com que até mesmo uma via metabólica passe a ter sentido emocional. Outra vantagem é que personagens permitem trabalhar transversalidades. Por exemplo, um personagem indígena pode conduzir uma história contextualizada sobre plantas medicinais, abrindo espaço para discutir botânica, etnobiologia e conservação. Um personagem cientista pode introduzir questões éticas, ambientais e sociais que fazem parte da vida real. Em jogos didáticos, o uso de personagens permite inserir escolhas, consequências e dilemas morais que desenvolvem pensamento crítico, algo essencial para o professor biólogo. Os personagens também ampliam a memorização. Qualquer professor sabe que estudantes raramente lembram de definições decoradas, mas lembram de histórias inteiras anos depois. Lembram do personagem que representava o DNA. Lembram da célula que não conseguia dividir. Lembram do personagem que precisava encontrar energia para sobreviver numa savana simulada. Lembram porque havia emoção, identificação e narrativa. E onde há emoção, há memória. Onde há memória, há aprendizagem. Por fim,
Usar personagens no storytelling cria oportunidade para a construção colaborativa de objetos de aprendizagem. Os alunos podem criar os próprios personagens. Eles podem desenvolver uma história com base em um problema biológico. Eles podem ser convidados a criar um jogo narrativo, onde cada etapa corresponde a um conteúdo. O professor não precisa fazer tudo sozinho, ele pode usar o personagem como ponto de partida para projetos investigativos, vídeos, podcasts, histórias em quadrinhos e simulações. Portanto, utilizar personagens na prática de storytelling é uma estratégia simples, poderosa e totalmente alinhada com a proposta do Profil. Não é apenas contar uma história, é permitir que o aluno viva essa história de dentro. É transformar a biologia em experiência narrativa, e não apenas informação. E quando o aluno passa a viver a biologia como história, ele aprende de forma mais significativa, profunda e duradoura. Uma das estratégias mais poderosas que temos à disposição é a abordagem histórica. A história, por natureza, já é uma narrativa construída por personagens reais, conflitos reais e descobertas que mudaram o rumo do conhecimento humano. Trazer esses elementos para a sala de aula transforma o conteúdo científico, que muitas vezes parece abstrato ou distante, em uma trajetória viva, marcada por desafios, tentativas, erros e superações. E isso tem um impacto enorme na forma como o estudante compreende os fenômenos biológicos. A imagem deste slide, que mostra a cronologia da história do sequenciamento do DNA, ilustra com perfeição o potencial da abordagem histórica como ferramenta narrativa. Quando o aluno vê uma linha do tempo, ele não está apenas observando datas. Ele está acompanhando uma jornada de décadas que culminou na compreensão de algo que hoje consideramos básico, mas que exigiu um esforço internacional gigantesco: decifrar a molécula da vida. A história do sequenciamento do DNA é, por si só, um enredo fascinante, cheio de disputas, colaborações científicas e transformações tecnológicas. Ao aplicar essa narrativa na educação, especialmente no Profil, podemos mostrar aos estudantes que a ciência não nasce pronta. Ela é construída por pessoas reais, em contextos reais, enfrentando limitações de seu tempo. O professor pode começar recontando essa história como se fosse um romance científico. Imagine iniciar a aula descrevendo a década de 1950, onde laboratórios ainda tinham recursos limitados, computadores ocupavam salas inteiras e muitos conceitos genéticos estavam apenas surgindo. Podemos apresentar Watson e Crick como pesquisadores determinados, mas também destacar o papel decisivo de Rosalind Franklin em sua fotografia 51, que mudou para sempre a forma como enxergamos a estrutura do DNA. Esse tipo de narrativa dá peso humano ao conhecimento científico. E quando avançamos para o sequenciamento, abrimos um novo capítulo dessa história. Podemos descrever os primeiros métodos desenvolvidos por Fred Sanger como verdadeiros marcos tecnológicos, trazendo aos alunos a sensação de evolução. Um professor pode narrar essas descobertas como se os estudantes estivessem acompanhando uma corrida global para compreender a herança genética. E quando chegamos ao projeto Genoma Humano, podemos intensificar a narrativa mostrando como cientistas do mundo inteiro trabalharam por mais de 10 anos, investindo bilhões de dólares, organizando equipes multidisciplinares e enfrentando um desafio considerado impossível na época. Tudo isso, narrado de forma envolvente, faz o aluno sentir que está acompanhando um épico científico. Esse tipo de abordagem histórica tem impacto direto na compreensão dos conteúdos. Afinal, quando o estudante entende a história de um conceito, ele também entende suas limitações, suas controvérsias e suas evoluções. Ele percebe que o conhecimento científico é dinâmico, que é revisado, corrigido e ampliado com o passar dos anos. Essa compreensão ajuda muito quando estudamos temas como evolução, genética, sistemática ou biotecnologia, onde a construção histórica do pensamento é tão importante quanto a teoria em si. Além disso, trabalhar com abordagens históricas permite criar objetos de aprendizagem extremamente ricos. Podemos, por exemplo, desenvolver um jogo didático que simula a corrida pelo sequenciamento do DNA. Imagine um jogo em que cada grupo de estudantes representa um laboratório da década de 1970, e eles precisam tomar decisões sobre quais técnicas usar, quais investimentos fazer, como lidar com limitações tecnológicas e até como publicar seus resultados antes dos concorrentes. Essa gamificação histórica aproxima o aluno da experiência real da ciência, permitindo que ele compreenda a lógica e os desafios de fazer pesquisa. Outra possibilidade é construir uma narrativa investigativa. O professor pode criar uma situação em que os alunos precisam reconstruir a história do sequenciamento como detetives.
Eles recebem pistas, documentos, imagens de época, trechos de artigos e precisam montar a linha do tempo, entender os personagens envolvidos, descobrir quem fez o que e em qual momento. Isso transforma o aluno em protagonista da aprendizagem histórica, e não apenas um receptor de informações. A abordagem histórica também humaniza a ciência, o que é extremamente importante no ensino de biologia. Ela mostra que por trás de cada conceito existe uma pessoa, um pesquisador que errou, que tentou novamente, que colaborou, que discutiu, que sonhou. Isso desenvolve empatia e torna o conteúdo mais acessível. Muitos estudantes acreditam que ciência é algo distante, inacessível, reservado a gênios. Quando mostramos a história, eles percebem que boa parte da ciência é feita por perseverança, curiosidade e trabalho coletivo. Isso inspira, motiva e aproxima o aluno da identidade científica. Além disso, a história permite trabalhar a interdisciplinaridade. Ao narrar o sequenciamento do DNA, o professor pode incluir elementos de tecnologia, como o impacto dos computadores no avanço científico, pode relacionar com evolução, pode conectar com saúde pública e pode até abordar questões éticas, como o uso de dados genéticos. A narrativa histórica abre portas para compreender não só o conceito biológico, mas todo o contexto ao redor dele. A abordagem histórica também pode ser adaptada para diferentes realidades do perfil. Em escolas com menos recursos, basta usar imagens e narrativas orais. Em escolas com mais recursos, o professor pode usar vídeos históricos, reconstruções 3D, entrevistas com pesquisadores e até simulações virtuais. A história funciona em qualquer contexto, porque o elemento central, a narrativa, é universal. Portanto, usar abordagens históricas como ferramenta de storytelling é uma estratégia que torna a biologia mais humana, mais acessível e mais profunda. Quando o aluno entende a história da ciência, ele entende realmente a ciência. Ele percebe que cada conceito é resultado de uma jornada. E quando a ciência vira jornada, ela deixa de ser conteúdo para se tornar experiência, e experiência é aquilo que fica para sempre. Ao pensarmos no poder do storytelling, normalmente lembramos de grandes narrativas, histórias épicas, personagens icônicos ou eventos históricos marcantes. Mas existe um tipo de narrativa que, no ensino de biologia, costuma ter um impacto ainda maior: as histórias que fazem parte do cotidiano do estudante. São situações simples, concretas, que ele consegue visualizar porque já viveu, já tocou, já sentiu ou já experimentou. Quando trabalhamos com exemplos práticos e reais, a narrativa deixa de ser apenas contada e passa a ser vivida internamente pelo aluno. Isso aumenta o engajamento, intensifica a compreensão e transforma o conteúdo em algo relevante e memorável. A imagem deste slide, com estudantes trabalhando em uma horta escolar, representa com muita precisão esse tipo de narrativa real. A cena do aluno mostrando a mão suja de terra simboliza mais do que um momento de prática. Ela representa a ligação direta entre a experiência sensorial e a construção de significado. Ao trazer esse tipo de situação para uma narrativa de storytelling, o professor aproxima o conteúdo biológico do universo concreto, emocional e corporal do estudante. E é essa proximidade que faz toda a diferença. Imagine iniciar uma aula de ecologia com uma narrativa simples. Hoje, quando eu cheguei na horta da escola, percebi que algumas plantas estavam com as folhas amareladas e outras estavam crescendo mais devagar. Um dos alunos colocou a mão na terra, como na imagem deste slide, e percebeu que o solo estava muito seco. A partir disso começamos a investigar o que estava acontecendo. Essa história não é fictícia, não envolve personagens fantásticos, mas é extremamente poderosa porque fala da realidade do estudante. Ao escutar isso, o aluno imediatamente acessa suas próprias memórias. Talvez ele já tenha plantado algo em casa, talvez lembre de uma planta que morreu, talvez se recorde de sentir a textura da terra molhada ou seca. Esse tipo de conexão sensorial faz com que a narrativa se fixe com mais força. No contexto do Profil, trabalhar com exemplos reais é uma estratégia fundamental, especialmente porque muitos professores atuam em escolas com ambientes naturais ao redor, jardins, quintais, reservas municipais, igarapés, trilhas ecológicas, áreas de campo, espaços comunitários. Cada um desses ambientes pode se tornar palco para uma narrativa poderosa. Uma simples caminhada na área externa da escola pode ser ponto de partida para uma história sobre sucessão ecológica, relações ecológicas ou impacto ambiental. O professor pode narrar o encontro com uma formiga cortadeira, com um fungo crescendo em madeira úmida, com um musgo nascendo em uma superfície sombria. O cotidiano é repleto de micro-histórias que comunicam conceitos biológicos complexos de maneira simples.
Essa aproximação entre narrativa e realidade também funciona muito bem na construção de objetos de aprendizagem. Um jogo didático pode começar com um problema real vivido pela comunidade escolar: o aparecimento de mosquitos, o acúmulo de lixo, a queda na qualidade da água do bairro, o aparecimento de plantas invasoras na margem de um rio. Quando esse problema real serve como cenário para o jogo, os estudantes não veem o desafio como algo distante, veem como parte da própria vida. A narrativa ganha urgência e sentido. Um exemplo muito interessante é transformar o cotidiano da escola em um estudo de caso narrado. O professor pode criar um objeto de aprendizagem sobre microbiologia começando com a observação de uma fruta esquecida na cantina. A partir dali, a narrativa acompanha o crescimento de fungos, descreve o que eles fazem, como se alimentam, como se reproduzem e por que são importantes no equilíbrio ecológico. Outro exemplo é usar o comportamento dos pombos que visitam o pátio da escola para falar sobre ecossistemas urbanos, seleção natural e adaptação. A narrativa se torna viva porque fala do que o aluno vê todos os dias. Quando o professor utiliza exemplos reais, também facilita a construção de analogias potentes. Por exemplo, ao discutir o sistema imunológico, pode começar com a história de um estudante que ficou gripado após um período de noites mal dormidas. A narrativa permite relacionar imunidade, hábitos de vida, microbiologia e fisiologia. No ensino de genética, o professor pode contar a história de uma família da comunidade que tem características fenotípicas marcantes, usando isso como ponto de partida para explicar herança genética. A narrativa provoca identificação, e onde há identificação, há aprendizagem significativa. Esse tipo de storytelling também contribui para dar protagonismo aos estudantes. Eles podem ser convidados a criar suas próprias histórias baseadas em experiências reais. Cada aluno pode narrar a história de uma planta que cuidou, de um animal que observou, de uma mudança ambiental que percebeu no bairro. Esses relatos podem virar objetos de aprendizagem, quadrinhos, vídeos narrados com imagens da própria escola, jogos simples ou painéis de investigação biológica. Assim, os alunos deixam de ser espectadores e se tornam autores, e quando o estudante vira autor, ele aprende mais profundamente. Além disso, usar exemplos reais favorece a interdisciplinaridade, pois permite conectar biologia com química, física, geografia e até sociologia. A horta escolar, por exemplo, pode virar uma narrativa que explica desde ciclos bioquímicos até segurança alimentar, desde fisiologia vegetal até microbiologia do solo, desde ecologia até cidadania. Tudo isso dentro de uma única história real e significativa. Essa visão integrada é exatamente o que o Profil busca fortalecer. Portanto, trazer exemplos práticos e reais para o storytelling é uma forma poderosa de tornar a biologia mais humana, mais sensível e mais conectada ao mundo do aluno. A narrativa deixa de ser abstração e se torna experiência. E é na experiência, especialmente aquela que o estudante pode tocar com as próprias mãos, que o aprendizado se consolida. No final das contas, o storytelling aplicado a situações reais transforma cada gesto, cada observação e cada fenômeno cotidiano em ciência viva. E é isso que faz o aluno se apaixonar pelo conhecimento. Especialmente no ensino de biologia, não podemos ignorar o poder que os acontecimentos atuais têm de transformar uma aula comum em uma experiência relevante e profundamente significativa. Contextualizar com fatos contemporâneos é uma forma de mostrar ao estudante que aquilo que ele está aprendendo não está restrito aos livros, aos slides ou às paredes da escola. Pelo contrário, o conteúdo biológico é vivo, urgente e está acontecendo agora, diante de nossos olhos. É exatamente por isso que integrar eventos do presente às narrativas didáticas torna o storytelling tão potente. A imagem deste slide, apesar de não ser o centro do conteúdo, inspira essa reflexão ao nos lembrar que fenômenos ambientais, climáticos, sociais e biotecnológicos ocorrem diariamente e afetam diretamente a vida das pessoas. Quando o professor utiliza esses acontecimentos como ponto de partida, o estudante imediatamente percebe o valor do conhecimento biológico. Ele entende que estudar ecossistemas, genética, microbiologia, evolução ou saúde pública não é apenas cumprir uma disciplina do currículo, é compreender o mundo em que vive. Esse tipo de narrativa aproxima a biologia do cotidiano. Por exemplo, ao abordar ecologia, o professor pode construir uma história baseada em um evento recente de enchentes, queimadas ou desmatamento na região. Mas, em vez de mostrar a imagem como notícia ou denúncia, ele transforma o evento em narrativa investigativa: o que aconteceu com aquele ecossistema? Por que ele entrou em colapso? Quais redes ecológicas foram afetadas? Que organismos sofreram mais e por quê?
A partir desse enredo, surge a oportunidade de discutir cadeia alimentar, nicho ecológico, dinâmica populacional e impacto humano no ambiente. No ensino de genética, fatos atuais podem ser usados da mesma forma. Questões contemporâneas como testes genéticos, identificação forense ou edição gênica podem ser narradas como dilemas científicos vividos por personagens reais ou fictícios. Assim, o estudante não aprende genética como um conteúdo isolado, mas como parte de decisões éticas, médicas e sociais da atualidade. Isso cria uma narrativa que estimula o pensamento crítico, algo essencial na formação de professores de biologia. No Profil, contextualizar com fatos atuais também é uma forma de aproximar o conteúdo da realidade local do estudante. Muitas escolas estão inseridas em comunidades que enfrentam desafios ambientais específicos, poluição de rios, perda de biodiversidade, avanço urbano sobre áreas verdes, descarte irregular de lixo. Esses temas podem ser utilizados como gatilho para narrativas de storytelling. Ao estudar um problema vivido pela comunidade, o aluno não apenas compreende o conceito biológico, mas se sente parte da história. Ele não escuta passivamente, ele se identifica, porque aquilo faz parte de sua vida. A contextualização também potencializa a construção de objetos de aprendizagem. Um objeto gamificado pode simular a investigação de um acidente ambiental recente. Os estudantes podem assumir papéis de biólogos, ecólogos, microbiologistas ou gestores ambientais. Podem tomar decisões, coletar dados fictícios, analisar pistas e propor soluções. Essa narrativa não é apenas lúdica, ela aproxima o aluno da prática real da profissão científica. E quando o aluno percebe que ele pode atuar como um cientista dentro da narrativa, a aprendizagem se torna mais profunda e significativa. Além disso, acontecimentos atuais são um recurso excepcional para trabalhar a alfabetização científica. Ao analisar um evento real, o estudante aprende a diferenciar fato de opinião, compreende a importância de evidências e desenvolve a habilidade de argumentação. Ele aprende que a ciência não existe isolada, mas é parte de debates sociais, econômicos e políticos. Isso é especialmente importante em tempos de proliferação de desinformação. O storytelling permite estruturar esses fatos em narrativas claras, críticas e fundamentadas, formando um estudante mais consciente e preparado. Outra vantagem é o impacto emocional. Quando um fato atual desperta empatia, indignação, esperança ou curiosidade, o engajamento do aluno aumenta. Estudos mostram que memórias ligadas a emoções são mais duradouras. Portanto, ao envolver o estudante em uma narrativa conectada ao mundo real, o professor ativa áreas do cérebro relacionadas à emoção, o que fortalece a fixação do conteúdo. E não podemos esquecer que a contextualização também favorece a interdisciplinaridade. Um desastre ambiental, por exemplo, permite integrar biologia, geografia, química, sociologia e até matemática. Ao longo da narrativa, o professor pode mostrar que os fenômenos da natureza não são compartimentalizados como no currículo escolar, mas integrados. Isso prepara o aluno para compreender o mundo de forma mais complexa e completa. No fim das contas, contextualizar storytelling com fatos atuais não é apenas um recurso didático. É uma forma de mostrar ao estudante que ele faz parte da história que está sendo contada. O mundo real entra na sala de aula e transforma o conteúdo biológico em algo urgente, vivo e profundamente conectado à sua realidade. E quando a biologia se conecta com o presente, ela deixa de ser matéria e passa a ser consciência, e é essa transformação que torna o storytelling uma ferramenta tão poderosa na educação científica. Ao chegarmos ao fim da nossa aula, vale retomar o caminho que percorremos juntos. Hoje vimos como o storytelling e os elementos narrativos podem transformar profundamente a forma como ensinamos biologia. Percebemos que contar histórias não é apenas um recurso estético, mas uma estratégia científica, capaz de ativar emoção, curiosidade e memória, três pilares fundamentais para a aprendizagem significativa. Exploramos como personagens, abordagens históricas, exemplos reais do cotidiano e fatos atuais constroem pontes entre o conteúdo biológico e a vida do estudante. Vimos que uma narrativa bem planejada pode humanizar o conhecimento, aproximar o aluno da prática científica e transformar conceitos complexos em trajetórias compreensíveis. Também discutimos como diferentes ferramentas, desde recursos multimídia até o uso de inteligência artificial, ampliam o alcance e a força do storytelling, permitindo que o professor desenvolva objetos de aprendizagem mais ricos, jogos didáticos mais imersivos e sequências didáticas mais envolventes. No fundo, tudo o que vimos hoje aponta para a mesma direção: o ensino de biologia se torna mais potente quando a ciência é apresentada como experiência, e não como mera informação.
Quando o estudante se vê dentro da história, seja como personagem, investigador, cientista ou observador, ele aprende com mais sentido, mais profundidade e mais prazer. E é esse o grande objetivo do Profil: formar professores capazes de transformar conteúdos biológicos em vivências educativas que despertem paixão pelo conhecimento científico. Que cada narrativa construída em sala de aula seja um convite para que os alunos compreendam melhor o mundo, valorizem a vida e desenvolvam um olhar crítico e sensível para a realidade que os cerca. Encerramos aqui, mas lembre-se, toda história bem contada deixa uma porta aberta para o próximo capítulo. E o próximo capítulo é você quem escreve, junto com seus estudantes, a cada nova aula. E não deixe de conferir o material disponibilizado na plataforma de ensino. E neste QR Code você pode acompanhar as redes sociais do Projeto Professor 2.0. Um abraço a todos e até a próxima aula.